Olá a todos, meu nome é Letícia Araújo Ferreira. Eu vou apresentar o trabalho com o título Transtorno Obsessivo Compulsivo e Covid-19. O foco na higiene poderia exacerbar os sintomas? É de autoria também da Giovana Vitória, Lenise Moreira, Natália Vargas, todas acadêmicas de medicina da Universidade Católica de Brasília, sob a orientação da psiquiatra doutora Daniele Oliveira. Para começar, a Covid-19 é uma doença que se apresenta como uma grave ameaça à saúde pública mundial. Quando ela foi declarada como uma pandemia, foi impostos rigorosas medidas, né, de isolamento social, assim como perpetuação de campanhas de estimular a higiene, de modo a conter a sua contaminação e propagação. No outro lado, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, mais conhecido como TOC, que é um transtorno caracterizado por obsessões e compulsões. E essa doença, ela tem o potencial de afetar várias esferas da vida do indivíduo, podendo interferir, portanto, na funcionalidade do indivíduo, além de causar um grande sofrimento psíquico, porque o TOC é uma doença que a pessoa ela fica tão controlada por essas obsessões e compulsões que muitas vezes a concentração dela em outras atividades é afetada. Então, acaba que interfere, né, tanto nessa funcionalidade e ocasionando esse sofrimento. O objetivo, portanto, desse estudo é avaliar se as medidas de prevenção do Covid-19 têm relação com a exacerbação dos sintomas nos pacientes com TOC. Em relação à metodologia, é uma revisão integrativa da literatura. Nós usamos as bases de dados Cielo e PubMed com os descritores Obsessive Compulsive Disorder, Pandemic, Covid-19. Os critérios de inclusão foram os artigos científicos referentes ao TOC e à pandemia da Covid-19, nos idiomas português e inglês. Utilizamos os artigos disponibilizados em texto completo e publicados nos últimos 2 anos, entre 2020 a 2022. Em relação à discussão, durante a pandemia da Covid-19, nós vimos que o risco iminente de contaminação criou uma necessidade de autovigilância e mudança de hábitos de higiene, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós vimos a necessidade de estarmos sempre nos policiando com os hábitos de lavagem das mãos, lavagem dos alimentos, ao sair de casa, a necessidade sempre de usar a máscara, o uso de asepsia, né, fazer a asepsia das mãos. E alguns estudos mostraram que essa vivência experimentada durante esse período pode levar ao agravamento dos sintomas psíquicos. E não só também nos pacientes que não têm uma comorbidade, mas principalmente nos pacientes que têm alguma comorbidade associada à saúde mental. E no que tange especificamente ao TOC, um estudo de coorte utilizou uma população de crianças e adolescentes comparando a apresentação do TOC antes e durante a pandemia da Covid-19 e mostrou que 54,1 desses pacientes que relataram um aumento da gravidade dos sintomas de TOC, e essa gravidade foi quantificada de acordo com a escala de obsessão compulsiva de Yale-Brown para crianças e as escalas Clinical Global Impression avaliadas ao longo de 6 semanas. Então, durante a pandemia, esses pacientes que têm o TOC, né, que já são diagnosticados, viram aumento da gravidade dos sintomas da doença. E é importante a gente entender que sintomas são esses. Então, os pacientes com TOC, quando eles têm contato com objetos considerados contaminados, que seria no caso, por exemplo, da pandemia, essa necessidade de hábitos de higiene, sempre estar limpando os objetos, limpando as mãos, esses objetos ditos, né, como contaminados, podem inferir, né, no paciente o surgimento de alguns sintomas disfóricos, como irritabilidade, ansiedade, tristeza. Então, o excesso de informações sobre as formas de contaminação e muitas vezes sobre as formas de se prevenir, né, de prevenir a contaminação, podem fazer esses sintomas ditos disfóricos aumentarem.
Pesquisas aplicadas à população adulta para avaliar o impacto dessas informações têm relatado sintomas concordantes também com o surgimento desses sintomas. E a conclusão que a gente tira desse trabalho é que há sim uma exacerbação dos sintomas obsessivo-compulsivos durante a pandemia e que há evidências que o agravamento dessa patologia se associa sim com o consumo de informações sobre o Covid-19, que a constante exposição desses pacientes a essas informações sobre se higienizar, sobre ter cuidado com o isolamento social, acaba agravando os sintomas desses pacientes. Então, é necessário um acompanhamento individualizado desses pacientes com toque, porque a gente sabe que essas medidas, tanto de higiene quanto de isolamento, devem ser mantidas, considerando ainda, né, o contexto pandêmico que a gente vive. Essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos, e muito obrigada pela atenção.